Eu penso que está, portanto, já está a transmitir e, portanto, nós vamos então iniciar a nossa sessão. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde, quase boa noite aí em Portugal, é mais dia do que aqui. Aqui já é praticamente noite, já está a aparecer o pôr do sol. Bem-vindos a este evento. Nós hoje, uma vez mais, tentámos ser disruptivos e estamos a juntar aquilo que costumamos dizer, a mente ao coração, a mente a partir do neurocoach e do neuromarketing, com o nosso querido amigo Heitor Fox, e o Employee Experience através do nosso coach Hugo Nunes. Fazendo uma apresentação do Heitor, o Heitor Fox faz parte do Scientific Advisory Board do DCG Lab. Ele é também consultor internacional, atualmente atua como neurocoach trainer na FormDef Raiz e Psicotraining em Portugal e Cabo Verde, com mais de 25 anos de experiência em soft skills. Heitor é também consultor e certificado em desenvolvimento com o PDA, Feedback 360 e MyPDA Coach pela PDA International. De ressalvar aqui, ele também é um Special Partner da PDA, Master Coach e Practitioner em PNL, formador de formadores, hipnoterapeuta e membro da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica. It's all about your brain é o seu principal claim, pois melhor do que ninguém sabe como alinhar o cérebro e a mente para a melhoria da performance individual e da equipa. Vou deixar a apresentação do Hugo depois, quando for a intervenção do Hugo. Nós vamos começar com o Heitor, de modo que eu vou passar a palavra ao Heitor. Heitor. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes e participantes que aqui estão presentes neste evento de hoje. Eu gostava só de saber se já consigo partilhar a minha tela. Parece que sim. Ok. Já está. E Muito bem. Já temos aqui mais pessoas na sala de espera também. Quero agradecer-te as tuas amáveis palavras, Carlos, e a toda a equipa da Africa Talent e a Mais Angola, o facto de terem-me convidado a estar aqui presente neste evento, que eu julgo que é muito interessante, porque é uma forma que nós temos também de partilhar ideias, principalmente nesta fase em que estamos todos confinados e que vamos retomando pouco a pouco as nossas atividades. Eu gostava de saber se gostariam que o neuromarketing vos possibilitasse criar uma melhor comunicação com o vosso público-alvo. Gostava também de saber se gostariam de ter uma comunicação muito mais eficaz e conseguissem obter o retorno do vosso investimento ao nível do marketing, ao nível da comunicação, evitando também os conflitos internos dentro da vossa própria organização. E se além de tudo isto, no final deste webinar, conseguissem sair daqui com a sensação de que valeu a pena terem aqui estado, teria valido a pena o vosso tempo investido nesta hora de participação neste webinar? Presumo que sim, e é sobre isso que eu vos vou falar nos próximos 20 minutos. Eu acredito que a nenhum de vocês vos passou pela cabeça aquilo que está a passar atualmente. Neste mundo que se tornou volátil e tão complexo que a maior parte das decisões que temos que tomar, do ponto de vista da quantidade, são tantas que nós, pura e simplesmente, perdemos a nossa capacidade de selecionar a informação mais fiável, a informação mais vital para aquilo que são os nossos próprios objetivos. E isto quer dizer que o mundo continua incerto, cada vez mais incerto, há cada vez maior dificuldade de cada um de nós tomarmos decisões, e muitas vezes são decisões do nosso dia-a-dia, que têm a ver com as próprias organizações e que têm a ver com o nosso futuro imediato do ponto de vista profissional. Acredito que todos vocês partilham estas preocupações comigo, porque é disto que se trata, o vivermos neste mundo VUCA. Esta sigla nunca como hoje passou a ser tão relevante
para nós entendermos o que é que está a passar na realidade. E é por isso que nós propomos-vos uma nova forma de olhar para as coisas, observando a realidade através de umas novas lentes. Não é que já não usássemos óculos, e vejo também aqui pela nossa assistência que muitas pessoas já usam óculos. A questão aqui é tentarmos encontrar uns óculos especiais, aqueles óculos que nos permitam ver aquilo que normalmente não conseguimos ver no nosso dia a dia. E esta é a minha proposta, é que sejamos capazes de entender o complemento que o neuromarketing pode aportar aos nossos negócios, às empresas que já possuem um departamento de marketing, aos profissionais que já usam o marketing no seu próprio dia a dia e percebermos de que forma é que o pode fazer a diferença. Porque na prática, daquilo que eu estou a trazer ciência para o mundo real. Muitas vezes o que é que acontece? Os conhecimentos científicos ficam com os neurocientistas, ficam com as universidades, ficam com os centros de investigação e até que cheguem às organizações, as coisas levam muito tempo. E este é um dos intuitos, no fundo, e é aquilo que me move do ponto de vista dos meus valores, do ponto de vista do meu propósito de vida, que é encontrar a informação que possa servir aos meus clientes, aos meus parceiros, aos meus pacientes, quando estou, por exemplo, num contexto de trabalho clínico. E o que é que se passa, no fundo, todos os dias? Nós temos sempre várias opções. Temos muitas opções, aliás. E o problema aqui é saber qual é a melhor decisão. E às vezes o que é que acontece? Nós confiamos no nosso feeling, no nosso instinto. Mas é difícil. Porquê? Porque às vezes o nosso feeling diz-nos qualquer coisa, mas a nossa racionalidade diz-nos outra diferente. E tudo isto tem de ser ponderado, e quando é ponderado durante muito tempo, cria um desgaste no nosso cérebro. E no fundo, aquilo que eu estou aqui a falar, quando falo em neuromarketing, eu estou a trazer a componente do neuro, que tem que ver com os nossos neurónios, e estamos a falar do marketing, que é uma disciplina subejamente conhecida e que todos vocês utilizam no vosso dia a dia do ponto de vista das organizações. E eu queria propor-vos este pequeno desafio. E é um desafio muito importante para entenderem aquilo que eu vos pretendo esclarecer ao nível da zona de conforto. Eu gostava que todos vocês cruzassem os vossos braços, assim como eu faço. Eu vou baixar um bocado a minha janela e eu vou cruzar os meus braços. Eu sinto-me perfeitamente à vontade, estou tranquilo. Gostava que todos vocês cruzassem os vossos braços. E agora tomem lá consciência da forma como vocês cruzam os braços. Eu não sei se todos cruzam da mesma forma. Eu tenho a minha mão direita com os dedos visíveis, que vocês podem ver aqui no ecrã, e a minha mão esquerda por baixo do meu braço direito, do sovaco. Ok? Esta é a forma como eu me sinto mais confortável quando estou de braços cruzados. Agora vou-vos pedir que descruzem os braços. Descruzem os braços. E agora, em vez de cruzarem naturalmente, vão cruzar de forma inversa. Ok? Eu vou fazer o inverso. Aliás, o inverso até é assim. Em que a minha mão esquerda é que está por cima do braço direito e a minha mão direita está escondida por baixo do meu sovaco do braço esquerdo. Qual é a sensação agora? Eu sinto-me completamente desconfortável. É um desconforto. E eu acredito que todos vocês se sintam desconfortáveis nesta posição. Então, mas podem voltar à posição natural? O que é que aconteceu aqui? Por que é que nós temos esta dificuldade em sair da nossa zona de conforto? Por que é que temos a dificuldade em, quando fazemos algo pela primeira vez, tudo fica muito mais difícil? Porque é a forma natural do nosso cérebro aprender. Tudo isto tem que ver com uma aprendizagem. Quando nós fazemos algo pela primeira vez, o nosso cérebro tem que estar totalmente focado naquilo que está a fazer. Quando eu vos pedi para descruzarem os braços e voltarem a cruzar de uma forma inversa, vocês tiveram realmente que pensar de uma forma refletida aquilo que estavam a fazer. E a boa notícia, ou a má notícia que eu vos quero dar, é que durante este período em que vocês estiveram a fazer este exercício,
foi dos poucos períodos em que vocês conscientemente fizeram algo. Significa que 3% da nossa atividade diária é feita com todo este foco, com toda esta consciência. 97% daquilo que fazemos no nosso dia a dia, fazemos-lo de uma forma automática, em que nem sequer estamos aí, nem sequer estamos a pensar naquilo que estamos a fazer. Porquê? Porque já o fizemos tantas vezes e este é um automatismo que faz parte do nosso cérebro. E é por isso que é fundamental nós conhecermos este cérebro, que é o cérebro que toma a maior parte das decisões de compra. Porque é disto que se trata o neuromarketing, é a neurociência do comportamento do consumidor. As grandes marcas querem perceber como é que o consumidor toma as suas decisões de compra. Como é que eu tomo as minhas decisões de compra e como é que cada um de vocês toma as suas decisões de compra. No fundo, o que estamos a aliar é a componente neuro com a componente do marketing. A neurociência aplicada aos negócios é fundamental. Porquê? Porque a maior parte das organizações, as grandes organizações do mundo, já estão a fazer estudos onde interagem com os equipamentos de medição biométricos, psicométricos e neurométricos para tentar perceber como é que o nosso cérebro toma as suas decisões. Porquê? Porque isto tem uma influência brutal na sua própria atividade diária. Portanto, se eu quero saber como é que o meu cliente vai reagir perante uma determinada situação, se ele vai gostar de um produto que eu tenho para apresentar ou que eu tenho para lhe propor, é fundamental nós conhecermos melhor o cérebro, principalmente o cérebro quando vai às compras. E eu vou-vos confessar uma coisa. Se vocês forem às compras, peço-vos, comam antes de irem fazer qualquer compra. E se tiverem uma reunião de negócios, também vos peço, se for possível, marquem essa reunião de negócios para depois do almoço ou até que o possam fazer durante o almoço. Porquê? Porque é nos momentos de satisfação básica, de uma necessidade tão básica como a fome, que se geram no nosso cérebro químicos e químicos que criam conexão. É que não estamos aqui a falar de marketing emocional. Não se trata de marketing emocional. Trata-se de conhecermos como é que o nosso cérebro funciona. Como é que nós, com tantas opções que temos na nossa organização e com tantos serviços, nos vamos conseguir distinguir da nossa concorrência. É observando a realidade e facilmente levar as pessoas a escolherem o nosso produto ou a escolherem o nosso serviço. E aqui é fácil. Olhando para esta imagem, era fácil vender esta ideia ou esta sugestão de que aquela peça única, aquele parafuso único, é a melhor opção para o nosso cliente? Não, eu próprio ia lá automaticamente e pegava no único que lá está, porque até parece ouro, nem sabemos se é ou se não é. A única coisa que eu sei é que ele se distingue de toda a concorrência e todo aquele mercado é um mercado que faz a diferença e é por isso que os nossos produtos têm que ser inovadores, os nossos produtos têm que ter algo que possa se distinguir do mercado e a forma de o fazermos é precisamente essa, de conhecermos como é que o cérebro funciona. De entendermos, por exemplo, nesta metáfora, que o nosso cérebro é como se fosse a ponta de um iceberg. Vocês já viram um iceberg? O que está por baixo do iceberg é tanta coisa que é muito maior do que aquilo que nós vemos. E é importante nós entendermos que então temos que encontrar ferramentas que nos permitam chegar àquela parte do nosso sistema operativo, do nosso cérebro, onde se tomam as grandes decisões de compra. E aquilo é que o Daniel Kahneman, que foi um prémio Nobel da Economia, que escreveu este livro e que veio revolucionar o mercado. Porquê? Porque até então as pessoas tinham estas informações a nível científico, mas ainda não tinha existido nenhuma obra que pudesse passar da forma como Daniel Kahneman o fez, mostrando que o ser humano é um ser mais emocional e que toma decisões baseados em atalhos que toma e esses atalhos muitas vezes transformam-se em vieses cognitivos. E são vieses que nos podem dificultar ou levar-nos a tomar más decisões. E é esta distinção entre o cérebro do sistema 1 e do sistema 2 que eu gostava que encarássemos o cérebro. Então quer isto dizer que nós não temos apenas um único cérebro. O nosso cérebro é sim, é o único, no entanto,
olhando para as duas dimensões, nós teríamos esta parte que seria o nosso racional, que seria o sistema 2. No entanto, o nosso cérebro automático é o responsável pela maior parte das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. E é este sistema 1 que, entrando em modo piloto automático, nós podemos interferir neste piloto automático, criando aqui áreas magnéticas que podem, inclusivamente, criar disfunções nos equipamentos do piloto automático. E é isto, no fundo, que se passa. Quando nós vamos à rua e vemos toda a gente de máscara, qual é a sensação que nós temos? Imediatamente de perigo. Ou seja, temos que colocar também uma máscara. E isto, o que é que significa? Significa que temos, no fundo, o nosso piloto automático já programado para tentar perceber a realidade e imediatamente resolver a situação para que nós não estejamos em perigo. Se eu vos pedisse agora para vocês calcularem este resultado que aqui está, garanto-vos que nós estaríamos aqui uma tarde inteira, ou pelo menos 1 horita ou 2 horitas, até que cada um de nós conseguisse fazer este cálculo matemático sem utilizar o telemóvel, sem utilizar uma caneta ou eventualmente o dedo a fingir que é um lápis a escrever em cima da mesa. Se nós não tivermos estes recursos, nós ficamos aqui infinitamente a tentar resolver aquilo que está aqui a passar. Qual é o cérebro que nós estamos a utilizar quando fazemos uma operação destas? É o nosso cérebro do sistema 2, aquilo que o Daniel Kahneman chama de sistema 2. O modo consciente e o modo focado é o nosso sistema 2. É aquele que nos permite tomar decisões, refriar decisões que são tomadas de uma forma instintiva, muitas vezes, e tentarmos perceber exatamente o que é que se passa à nossa volta. E este sistema 1 e sistema 2 veio trazer muita informação relevante para os mercados, para a economia comportamental, porque veio explicar que existem viéses cognitivos que interferem na forma como o ser humano toma as suas decisões. Por isso não vale a pena, meus senhores, que têm grandes empresas, vocês estarem a dar informação desmedida ou informação excessiva para entupir a cabeça, no fundo, dos nossos consumidores ou dos nossos clientes. Temos que dosear a informação. Porquê? Porque o nosso cérebro não aguenta tanta informação. E se nós pudermos organizar as coisas para dar apenas aquilo que o nosso cliente necessita, é muito mais fácil. Ele agradece-nos. Mas para isso nós temos que perceber um pouco melhor a influência das emoções, inclusivamente, deste senhor, do professor António Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos, que também escreveu este livro brilhante. E este livro eu iria resumi-lo nestas 2 palavras, sem qualquer tipo de pretensão. No emotion, no decision. O que é que isto significa? Significa que o ser humano perde a capacidade de tomar decisões se ele não for capaz de sentir emoções. E isto é muito relevante. Vem precisamente dizer-nos que nós somos seres emocionais que de vez em quando racionalizamos. E não aquilo que sempre aprendemos nas escolas, que éramos seres racionais e que de vez em quando tinham algumas emoções. É precisamente o contrário. E isto não sou eu que o digo. Há uma panóplia, imensos renomados investigadores a nível mundial que escreveram livros interessantíssimos, que eu vos deixo até aqui como propostas de leitura, porque é informação muito relevante, com um impacto brutal na nossa atividade. Porquê? Porque se nós queremos fazer algo diferente, nós temos que entender precisamente que a maior parte das decisões são tomadas por aquela parte do cérebro que mais interfere na tomada das decisões, que é o nosso sistema 1. E o sistema 2, a parte racional, apenas está presente em determinados momentos. E quando isto acontece, nós podemos, inclusivamente, criar estratégias para começarmos a fazer coisas de uma forma diferente. Se nós fazemos as coisas sempre da mesma forma e alcançamos sempre os mesmos resultados, por que não começarmos a pensar que há mais informação, há mais conhecimento científico que tem de ser estudado? É óbvio que eu não espero que em 20 minutos vocês
tenham toda a informação relevante sobre esta área, porque isto é uma área vastíssima. Há equipas, há laboratórios de investigação que a única coisa que fazem é trabalhar com esses equipamentos e que são equipamentos que fazem uma grande diferença quando apresentam os resultados. Isto é exatamente como esta metáfora. Imaginem que eu quero estudar o que está no fundo do oceano. Para eu estudar o que está no fundo do oceano, eu preciso de equipamento. Pelo menos um fato de mergulho para irmos lá abaixo e tentarmos perceber o que é que se passa aí na zona do sistema 1, tanto a nível do cérebro como ao nível do iceberg. Agora, do ponto de vista dos equipamentos, nós temos alguns equipamentos que são instrumentos fundamentais que grandes organizações já utilizam, por exemplo, o eye tracking, que é a possibilidade de nós termos um sistema a monitorizar tudo aquilo que os nossos olhos observam, para onde é que olhamos, para que locais é que olhamos, quanto tempo é que estamos a olhar para determinada coisa que chama ou não chama a atenção. Ou seja, é um equipamento muito utilizado ao nível do neuromarketing e é fundamental nós conseguirmos perceber que sem tecnologia o mundo iria avançando muito mais lentamente. E felizmente a tecnologia está-nos a dar esta possibilidade de, em tempos de confinamento, podermos estar todos aqui num processo de partilha de aprendizagem e tentarmos, no fundo, encontrar um valor que possa ser utilizado por cada um de nós. Este é outro exemplo, não sei se vocês viram, há uns anos atrás, uma empresa na Inglaterra que fez uns estudos com o Cristiano Ronaldo, ou seja, a própria neurociência estuda as pessoas de sucesso. A neurociência estuda todos os comportamentos no sentido de encontrar respostas. E se eu perguntasse ao Cristiano Ronaldo como é que ele marca um livre, vocês acham que aquela informação para mim era relevante? Zero. Eu perguntar ao Cristiano Ronaldo como ele marca o livre, vale zero. No entanto, se eu colocar-lhe equipamentos e tentar fazer um estudo científico e tentar perceber exatamente como é que ele marca os livros, eu vou buscar aquilo que faz a diferença e que acrescenta valor. Porquê? Porque muitas vezes nós não dizemos aquilo que queremos ou que pensamos por N motivos. Se calhar até o Cristiano não quer dizer-me exatamente como é que bate o livre, porque senão se calhar eu começo a bater os livros da mesma forma, não sei se me estou a fazer entender. Há aqui N equipamentos, como por exemplo o GSR, que é a resposta galvânica da pele, que vai medir no fundo a temperatura, a sudação da pele, para conseguirmos perceber quais são as emoções e o que é que se está a passar, por exemplo, com a pessoa que está a ser alvo de um processo, a ser alvo de um estudo. Heitor, desculpa, sim. não é que tenho aqui muita gente para tentar entrar na sala. Sim. Faz só aquilo, está bem? Que eu já te mandei mensagem. Obrigado e desculpa. Ok, perfeito. Só um segundo, por favor. Ok. Portanto, quer isto dizer que nós temos aqui outro tipo de equipamentos que fazem a medição daquilo que se passa do ponto de vista das ondas elétricas no nosso cérebro, sempre com o intuito de percebermos o que é que se está a passar realmente, porque são esses estudos que depois vão fazer uma grande diferença. São esses estudos que, analisando as expressões faciais, e vocês sabem que já existe tecnologia na China e na maior parte dos países mais desenvolvidos, a utilizarem câmaras de reconhecimento facial, no fundo dados biométricos para a identificação, inclusivamente das emoções, para tentar perceber quais são as pessoas que estão mais nervosas. Não quer dizer que as pessoas que estejam nervosas que estejam a fazer algo de errado, mas é um indicador. E quem tem esta informação toda consegue aplicar nos mais variados campos. E aqui pode ser aplicado na área do neuromarketing, estudar o que é que está a passar com os nossos consumidores. Este é outro exemplo.
e no final daria um relatório onde seria informação bastante relevante. Porque até então o que é que acontecia? Nós íamos ter com o consumidor e fazíamos as perguntas diretamente. Você gosta deste iogurte? Ah, sim, e era capaz de o comprar? Ah, comprava sim, é um sabor que eu... Ou seja, isto deixou de fazer sentido, porque os vieses são tantos, as informações erradas são tantas, que era fundamental trazer um pouco mais de ciência para uma área que é fundamental. Quando nós falamos em estudos de mercado, de opinião, ou seja, todas estas tecnologias começam inclusivamente a aparecer de uma forma como nunca se viu, inclusivamente no próprio neuromarketing político, onde nós conseguimos verificar muita coisa. A análise de modulação de voz é outra ferramenta também que se utiliza. A ressonância magnética funcional, aqueles grandes equipamentos onde as pessoas, ao estarem lá, nós conseguimos medir e verificar no fundo o fluxo sanguíneo, a oxigenação do sangue, conseguimos ver todas as áreas do próprio cérebro como se estivéssemos a cortar por lâminas, ou seja, vamos ao mais ínfimo pormenor. Todos esses equipamentos tecnológicos que inicialmente foram utilizados na medicina estão neste momento a ser também convertidos para instrumentos de estudos de mercado. É claro que existem uma panóplia de instrumentos, cada laboratório, cada empresa específica de neuromarketing utiliza, mas basicamente todos eles estão à procura de atenção, da quantidade de emoção existente num determinado processo e a capacidade de retenção dessa mesma informação por parte do consumidor. E é por isso que é tempo de mudarmos. E a mudança custa. E nós vimos, naquele exemplo simplesmente de mudar de posição, até nisso o nosso cérebro teve dificuldade. Mas é um tempo de mudança fundamental, a partir do momento em que nós sabemos que aquilo que sempre fizemos pode ser colocado em causa, temos o dever e a obrigação de encontrar estratégias para fazermos diferente, então vamos tentar pegar em algum deste conhecimento que já está sistematizado para trazer mais foco para os nossos negócios. Porque é isto que nos vai permitir aumentar a performance, aumentar os resultados e, por sua vez, para termos um melhor futuro. Aumentando o foco, nós estamos a ir um pouco àquilo que são os pains dos nossos consumidores. Ao contrário daquilo que o marketing fala, muitas vezes são as necessidades do marketing, nós vamos um pouco mais fundo, que é, não se trata meramente de uma necessidade, porque a necessidade é algo racional, em que eu pergunto a alguém quais são as suas necessidades e essa pessoa é capaz de me dizer que necessita de qualquer coisa. Mas ele está a fazer um esforço para dar aquela resposta. Eu preciso de estudar as reações fisiológicas. Porquê? Porque é isso que me vai dizer qual é o pain do meu cliente, o que é que vai fazer a diferença. E a minha proposta aqui é simples, é sabermos capturar a atenção. Como é que nós podemos capturar a atenção com os conhecimentos que já existem na área do neuromarketing aplicado? Através da leitura, através da formação profissional ao longo da vida, através das formações mais específicas, porque todos nós estamos sempre à procura desta chave. E esta chave é crítica. Nós temos que entender que o ser humano é um ser egocêntrico. Se nós percebermos que o ser humano é egocêntrico, percebemos a importância de personalizarmos toda a nossa comunicação. Nós sempre aprendemos na comunicação que uma comunicação eficaz tem que ser personalizada. Eu agora estou-vos a dizer o que é que a neurociência nos diz sobre essa personalização da comunicação. É compreendermos a natureza humana, o que é que se passa. Não é o que é que eu tenho para lhe vender. Eu quero é compreender a sua dor. O que é que o meu cliente quer e o que é que ele necessita para eu conseguir, para que eu seja capaz de lhe dar aquilo que ele procura. E nesta procura, no fundo, de respostas, é que está o grande segredo de cada um de nós, de cada uma das nossas empresas. E um dos primeiros segredos que eu gostava de partilhar convosco é precisamente este. Criem emoções. E criar uma emoção, muitas vezes, não significa gastar muito dinheiro. Garanto-vos, quem tem um negócio, ao oferecer um café a alguém, ao oferecer um almoço a alguém, está a fazer o quê? Está a trabalhar ao nível dos neurotransmissores. Está a criar, no fundo, novos neurotransmissores,
a segregar novas substâncias químicas que vão fazer com que haja uma conexão emocional. E, no fundo, é disto que se trata o neuromarketing, é conseguirmos criar conexão emocional, é conseguirmos contar histórias. E eu vou-vos contar uma história. E esta história é muito importante, porque vais explicar porque é que as histórias são assim tão importantes nas nossas vidas. Vocês lembram-se, quando eram crianças, quem vos contava histórias? Normalmente, ou são os pais, ou são os avós, ou são um familiar, um tio ou uma tia. Isto quer dizer, só as pessoas de confiança é que nos contam histórias. E ao longo dos anos nós vamos crescendo e vamos criando, enraizando dentro de nós que quando alguém conta uma história, essa pessoa é uma pessoa de confiança. Então, daí que a confiança seja algo fundamental para as organizações. É muito importante nós conseguirmos ganhar a confiança de alguém, mas facilmente também perdemos a confiança. E perder a confiança é fácil. Às vezes, temos situações em que alguém nos pede um orçamento e diz-nos que nos dá uma resposta e na semana seguinte não nos deu uma resposta, o mês seguinte não deu uma resposta e vai protulando essa situação e, no fundo, a única coisa que aquela pessoa queria era ter obtido um orçamento, por exemplo, para comparar com o orçamento de uma outra empresa. Isto é um pequeno exemplo do que é a confiança. Então, quer isto dizer que eu perdi a confiança naquela pessoa. Quando isto acontece, dificilmente nós vamos recuperar a confiança. E as organizações devem ser de confiança. Porquê? Porque elas têm o seu público, têm a sua equipa, têm a sua tribo que é interna e que é fundamental que saiba contar-lhes as histórias mais simples, da forma mais sincera possível, porque é aquilo que nos vai distinguir e que nos vai permitir dar o pulo. A comunicação visual, a importância da comunicação visual, porque é que nós temos que tentar transmitir de forma visual tudo aquilo que tem que ver com os nossos produtos e os nossos serviços. Aquilo que eu estou a fazer é apenas um pequeno resumo, que é o somatório dos estudos mais relevantes sobre estímulos, no fundo, que fazem a diferença e que podem permitir que as organizações consigam alcançar mais facilmente os seus objetivos. Comunicar visualmente é falarmos para o nosso cérebro mais antigo, porque não sei se vocês sabem, mas os nossos olhos comunicam diretamente com o nosso cérebro mais antigo. Através do nervo óptico, fala com o cérebro mais antigo e só depois é que chega à parte racional, porque é por isso que quando nós estamos numa situação de perigo, imediatamente ao avistarmos o perigo, o que é que acontece? Nós recebemos uma resposta de baixo para cima, que é assim que funciona a mente humana, é assim que funciona, no fundo, o nosso cérebro. E é por isso que esta é a proposta que nós vos apresentamos. Utilizar o neuromarketing para comunicar da forma mais eficaz. Porque quando nós criamos esta relação, quando nós permitimos que as pessoas observem, seja positivamente ou negativamente, sobre algo que foi estudado e que foi trabalhado no sentido de criar estas emoções, nós estamos a trazer mais valor à nossa comunicação e à nossa organização. Existe também esta situação que é crítica, o mostrar o contraste. Vocês já repararam que os americanos, desde há décadas, fazem sempre o antes e o depois? O perca-peso, pergunto-me como, no princípio está uma pessoa obesa e no final está exatamente aquilo que queremos estar. Porque o nosso cérebro necessita desse contraste. Sem contraste, o nosso cérebro não toma decisões e vai adiante das decisões. Então, se queremos mostrar ao nosso cliente que o nosso produto é assim tão bom ou que o nosso serviço é assim tão bom, então vamos mostrar algo no início e algo no fim, que é o princípio e o fim. O que é que o meu produto ou o meu serviço vai trazer de novo, então eu vou-lhe mostrar. E quando eu mostro, através de uma linguagem visual, através de uma comunicação mais emocional, nós vamos ter absoluta certeza de que o nosso cliente vai poder tomar as suas decisões utilizando a totalidade daquilo que é o seu cérebro e a sua mente. E vocês reparem o antes e o pós-Covid.
antes e pós-Covid. Esta informação comunica com o nosso réptil. Então significa que neste momento nós até pensamos, epá, isto, apesar das consequências serem tão nefastas do ponto de vista económico, mas algum bem veio trazer ao mundo o Covid. Se vocês olharem e perceberem que ao nível da ecologia, ao nível da situação atmosférica, ao nível da saúde, nós vamos poder ganhar novas perspectivas, então irão perceber exatamente o alcance de tudo isto. E outra situação é criar momentos de prazer, precisamente para jogarmos com a questão das emoções, porque as emoções são fundamentais para o processo de tomada de decisão. Sem essas emoções, dificilmente nós ganhamos alguma eficácia nessa comunicação. E é por isso que a ideia é desenvolver a liderança. A ideia é fortalecer as suas equipas e é também melhorar os resultados da sua organização. Porquê? Porque it's all about your brain. E era isto que eu tinha para partilhar convosco, sabendo que poderão existir outras oportunidades para outras ações de formação mais longas, onde as pessoas possam realmente perceber como é que no seu próprio dia a dia podem fazer a diferença utilizando todas essas ferramentas, sejam a nível do neuromarketing, sejam ao nível da psicologia, seja a nível de qualquer outra disciplina, porque os tempos atuais são tempos de interdisciplinaridade. E é por isso que eu me sinto muito satisfeito em conseguir pegar em várias áreas distintas e trazê-las para apresentar este produto ao mercado através de parcerias estratégicas que são interessantes para todos nós. Agradeço a vossa atenção. Carlos, tens a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Heitor. Heitor, fantástico. Eu peço a todos, por favor, os que estão aqui na nossa sala de Zoom, houve muitos que se atrasaram e depois acabaram, porventura, por ter desistido, porque nós não estávamos a reparar que estava já muita gente na sala de espera que entrou mais tarde. Eu queria que vocês todos deixassem questões quer ao Heitor agora, quer depois ao Hugo. Não se coíbam, coloquem questões, porque isto são temas muito, muito interessantes quando nós juntamos a mente ao coração e principalmente nesta altura, neste mundo VUCA que todos estamos a viver, acho que é fundamental e, portanto, não se coíbam, coloquem as vossas questões, estejam à vontade, podem deixar aí no bate-papo, no chat, por favor, vão deixando as vossas questões. Vamos passar agora para o nosso querido amigo Hugo Nunes. O Hugo é mestre em Psicologia e coach internacional do ICC. Ele consolidou 15 anos de experiência na área de desenvolvimento de capital humano, quer na vertente estratégica, quer no desenvolvimento de competências. Iniciou a sua carreira como formador comportamental, aliás, ele esteve aqui em Angola vários anos, connosco, inclusivamente foi um dos nossos primeiros analistas certificados da PDA, em Angola. Em 2009 ele iniciou esse percurso que o acolheu até, penso que 2017, não foi o salvo erro, até 2017. O Hugo em Portugal tem colaborado com multinacionais de consultoria, como a Stanton Chase e a Lucap, e é um profissional, um coach de excelência e, portanto, ele vai agora falar sobre esta vertente importantíssima do coração, porque o Employee Experience significa que é o nós podermos passar a entender melhor o que é que motiva mais os colaboradores nas organizações, como é que eles podem engajar, como é que eles podem ter maiores índices de satisfação. Por favor, Hugo, passo-te a palavra. Já consigo compartilhar a tela? Já consegues. Vê lá agora. Ok. Então deixa-me posicionar-me. Ok. Está visível? Está perfeitamente. Vou-te passar aqui. Ok. Sim? Perfeitamente visível, Hugo. Ok. Então, se calhar começando por agradecer em primeiro lugar ao Carlos e à África Talent o privilégio, a oportunidade de poder estar aqui convosco a partilhar hoje este tema.
Queria agradecer também à Guilhermina Vaz Monteiro, que está aqui connosco presente, ela é Country Manager da Lucap, a empresa que represento neste momento, e agradecer-vos a todos por terem vindo e pelo vosso interesse. Eu vou falar de um tema, portanto, é um tema RH, é um tema de recursos humanos, se bem que acaba por ser tangencial. Eu sei que temos muitos marketeers aqui a ouvir-nos, né? É um tema que acaba por ser também um bocadinho tangencial ao marketing, porque, na verdade, quando falamos em employee experience, ou seja, a experiência do empregado, há aqui uma correlação grande com aquilo que é o customer experience, a experiência do cliente. E é sobre isto que vou falar. Começando por ok. Começando então por complementar um bocadinho e se calhar acrescentando aquilo que o Heitor já tinha falado, este mundo VUCA, toda a gente atualmente fala neste acrónimo, né? Tudo que em todos os contextos organizacionais este acrónimo entrou com muita força, porque realmente é muito interessante avaliarmos e percebermos como é que o mundo tem crescido, tem evoluído. Vocês, só para terem esta ideia, houve 3 grandes revoluções na evolução do homem, né? A primeira revolução, a primeira grande revolução, chamamos de revolução cognitiva, aconteceu há 70 mil anos atrás, né? Os primeiros vestígios do Homo sapiens, tal como os conhecemos, né? Ele sai do berço da mãe África e parte para o mundo fora, portanto há 70 mil anos atrás, e assim vivemos neste modo sedentário anos e anos e anos. Apenas há 12 mil anos atrás nós temos vestígios de sedentarismo, né? das pessoas terem começado a criar cidades, a criar povoações, a dominar a agricultura, a dominar os animais, né? E assim vivemos durante vários milhares de anos. Há 500 anos atrás, portanto, inicia-se o crescimento das grandes cidades, as redes de transporte, as descobertas tecnológicas como o vapor, os comboios de vapor e as expansões marítimas, enfim, tudo isso nos levou ao crescimento das cidades e realmente levou à industrialização e levou a toda esta nova forma, início desta nova era industrial. Né? E realmente, se pensarmos que nos últimos 50 anos as grandes transformações, as grandes revoluções que aconteceram foram realmente impressionantes. Nunca o mundo se transformou tanto em tão pouco tempo, com o aparecimento da net, com a globalização, com as economias de escala, também, enfim. Portanto, realmente o mundo já não é como nós conhecemos, nós vivemos milhares e milhares de anos em estilos de vida muito parecidos, de repente há aqui este mundo transformacional, e é disso que fala o mundo VUCA, não é? Estas transformações que têm acontecido nos últimos anos, principalmente nos últimos 50, 60 anos. Que é um mundo volátil, tudo muda a qualquer momento, que é um mundo incerto, portanto, nós nunca sabemos muito bem o amanhã e o que vai acontecer amanhã, que é complexo, porque de alguma forma cada vez mais o trabalho é especializado, cada vez mais passamos de perfis mais generalistas para perfis mais especialistas, cada vez mais é preciso conhecer e dominar as áreas de saber onde operamos, né? E porque realmente é ambíguo, porque a pluricidade de ferramentas, de modelos, de abordagens que existem é imenso, né? Portanto, isto leva realmente as empresas modernas, portanto, a terem que assumir estes novos desafios e novas formas de encarar o mundo do trabalho. Né? Se é volátil, de alguma forma, a visão, portanto, ter visão e conseguir estar a par das novas tendências, das novas mudanças é imprescindível. Né? É imprescindível as próprias empresas estarem preparadas para fazer a gestão da mudança, para conseguirem alinhar as suas pessoas, para conseguirem norteá-las, para inspirar-lhes o propósito, porque não há bons ventos para quem não sabe onde navega, não é? E é preciso realmente inspirar as pessoas para conseguirem seguir novos rumos. Portanto, é assim que se combate a volatilidade. A incerteza, não é? A incerteza só com compreensão, só estudando, só sabendo, só percebendo, só tentando antever as tendências de mercado, tentando perceber o que é que faz a concorrência, tentando perceber quais são os fatores que motivam a transformação, é que nós conseguimos vencer essa incerteza. Já a complexidade acima de tudo com simplicidade, não é?
tornamos as coisas mais simples. Há muitos anos atrás havia esta tendência para construir modelos, então em recursos humanos acontecia muito, construir modelos altamente complexos, pareciam quase elefantes, né? Era difícil depois de operacionalizar e muitos deles acabavam nas gavetas, onde se investia tempo e recursos nestes modelos que depois não se tornavam aplicáveis. Né? Portanto, a palavra de ordem de hoje em dia é simplificar as coisas, simplificar os processos, simplificar as ferramentas, munir-nos, lá está, de especialistas, das melhores pessoas, conseguimos construir redes e comunidades de prática, onde eu não sei uma coisa, pergunta outro. Portanto, esta é a forma de estabelecer network, enfim, para resolver a complexidade, aceder rapidamente e facilmente à informação. E a ambiguidade, portanto, se existem muitas formas de fazer as coisas, então vamos escolher a melhor, vamos escolher a mais eficiente, a mais rápida, aquela que nos faz mais sentido, vamos ser capazes de partir com os velhos dogmas e paradigmas. Não, aqui sempre fizemos assim, é assim que se faz. Se calhar há novas formas, se calhar há novas maneiras de fazer as coisas e mais interessantes, portanto, escolher os melhores caminhos. Talvez das conquistas mais interessantes também nos últimos anos foi entrarmos naquilo que se chama, que a RH a gente domina como a Human Age, a era humana, não é? Era em que realmente coloca as pessoas no centro das organizações. Portanto, realmente percebeu-se, e tem-se percebido cada vez mais, que o recurso mais valioso nas organizações é o capital humano. São as pessoas que determinam o sucesso dos negócios, não é? Há aqui uma frase que diz que as pessoas são o único recurso que a concorrência não tem. Ou seja, imaginemos que temos duas concorrências ou duas empresas que ombreiam uma com a outra, aquela que apresentar de alguma forma melhor qualidade de serviço é provavelmente aquela que as pessoas vão escolher. E este é o dado interessante, é que realmente as empresas que querem atingir resultados estão conscientes que estes resultados dependem, acima de tudo, desta qualidade de serviço externa, portanto, a qualidade de serviço que dão aos seus clientes, né? Portanto, a qualidade de serviço externo e a produtividade têm um impacto brutal nos resultados da empresa. Por outro lado, também sabemos que a qualidade de serviço externa só é possível se houver qualidade de serviço interna. Ou seja, se as empresas dentro não estiverem alinhadas, se o coletivo não está alinhado, se os processos têm entropia, portanto, nós não conseguimos passar essa qualidade para fora. Portanto, a qualidade começa sempre dentro, não é? E outro dado interessante é que para haver qualidade de serviço, as pessoas têm que estar satisfeitas, têm que estar motivadas, têm que estar comprometidas com a empresa. Ou seja, a satisfação, a motivação, o engagement são em todo determinantes da qualidade que se gera dentro de uma organização. E esta tornou-se uma preocupação atual e muito se tem feito o mundo fora a investir em programas transversais realmente para conseguirem melhorar a qualidade de serviço interna para que ela possa ser passada para fora. Portanto, isto põe novos desafios aos recursos humanos, não é? E a pergunta será, então, mas o que é que influencia a satisfação e a motivação das pessoas? O que é que no fundo impacta? E acabamos por perceber que realmente é preciso reformular alguns paradigmas, não é? Portanto, a cultura interna da empresa tem um impacto brutal na satisfação e no comportamento das pessoas, os modelos de gestão, ou seja, a forma como as pessoas são lideradas, os procedimentos, as normas, as regras, as políticas criadas, enfim, tudo isto tem um impacto muito grande. Portanto, tem havido da parte do RH um esforço grande para combater então algumas tendências que não favoreciam esta satisfação e motivação. Por exemplo, temos transitado um paradigma de lideranças mais autocráticas, não é? Em que é o chefe que manda, para de alguma forma lideranças mais participativas, onde se envolvem as pessoas. Tem-se combatido os conflitos, a injustiça dentro das empresas, porque são realmente fatores de grande insatisfação, as reclamações, a sabotagem, a corrupção, os comportamentos desviantes, o absentismo, as faltas, as pessoas faltarem, o turnover é a taxa de rotatividade, é as pessoas saírem das empresas, né? E até mesmo o presentismo, são as pessoas que vão às empresas, que estão de corpo presente, mas não trabalham. Portanto, isto tem sido uma preocupação grande do RH, promovendo então o quê? Promovendo o envolvimento, portanto, cada vez mais as estruturas deixam de estar verticalizadas e começam a ser mais flat, ou seja, tem-se tentado descentralizar os pontos de tomada de decisão para que aquele peso burocrático não se sinta e para que a empresa realmente seja mais ágil. Envolvido as pessoas, porque já se percebeu que as pessoas comprometem-se muito mais quando têm a oportunidade de partilhar as suas ideias.
quando têm oportunidade, dizer também aquilo que pensam. Quando têm oportunidade, também ajudarem a construir caminhos. Portanto, esta tem sido novas palavras de ordem RH, o envolvimento, a preocupação com a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. As pessoas têm que ser felizes de alguma forma, portanto, as pessoas, e esta felicidade vem deste equilíbrio entre estes três mundos, né? A equidade interna, para a sensação de iniquidade ou de injustiça ou de desigualdade, e equidade é precisamente igualdade, né? Portanto, a sensação de desigualdade, de haver pessoas que nas mesmas condições têm privilégios diferentes, portanto, isto são grandes geradores de motivação. A preocupação com a felicidade, obviamente, a lugar participar normalmente num inquérito da promoção das empresas mais felizes e é também um tema em voga, portanto a felicidade, a economia da felicidade são temas muito, muito importantes. O crescimento, apostar no crescimento das pessoas, no desenvolvimento, quer crescimento pessoal, quer profissional, investir em modelos e em equipas mais cooperativas, não só dentro das equipas, mas também interdepartamentalmente, as pessoas não saírem das suas ilhas, não é? Às vezes esta tendência de criar ilhas dentro da empresa, portanto, criar aqui formas mais cooperativas para chegar a soluções, a responsabilização, e assim se permite, por exemplo, o teletrabalho ou de novas formas de trabalhar, portanto, as pessoas assumem a responsabilidade, as pessoas têm prazo, as pessoas têm o seu trabalho para cumprir, portanto, temos que responsabilizar as pessoas pelo trabalho que lhes damos em mãos. Pronto, e de alguma forma, estratégias que promovam o compromisso, o engajamento, né, das pessoas com a organização. Portanto, estes são os grandes desafios, portanto, e as palavras de ordem atuais dos recursos humanos é isto. Nós temos que realmente conseguir atrair, temos que conseguir desenvolver e reter os melhores, portanto, porque são realmente as pessoas que vão fazer a diferença na organização. E muitos programas e muitos planos têm feito, por exemplo, atrair as pessoas, portanto, passa, por exemplo, um termo também de marketing, portanto, o employer branding, não é? Conseguir criar uma boa imagem da empresa para que as pessoas queiram trabalhar nela, é muito importante. Ao nível do desenvolvimento, tanta formação que se tem feito, e aliás, como vocês sabem, em alguns países, como Portugal, por exemplo, é obrigatório as empresas darem formação às pessoas. O desenvolvimento das pessoas é central, é importantíssimo. E a preocupação é reter, ou seja, se as pessoas são o único recurso que a concorrência não tem, se temos pessoas valiosas, nós não queremos ceder para o mercado. Não vamos formar e desenvolver as pessoas para elas depois se irem embora. Queremos que as pessoas permaneçam, que se sintam bem, que cresçam com a organização, não é? Que sejam felizes dentro da organização, que possam continuar a dar. Portanto, estas são as palavras da ordem. E tudo isto leva-nos então a esta necessidade. Então, ok, então, mas como é que eu sei, ou como é que eu consigo perceber de uma forma objetiva e de uma forma concreta, transformar em números esta satisfação, esta motivação? Como é que eu sei se as pessoas realmente estão engajadas? E então, aqui entramos nesta nova era deste People Analytics, na análise, definir métricas e definir ferramentas que consigam realmente perceber quem é que dentro da nossa empresa é promotor ou detrator, ou seja, quem é que promove a empresa e fala bem, ou quem é que fala mal a empresa, o comprometimento, se as pessoas estão comprometidas ou se têm um vínculo fragilizado, se as pessoas estão motivadas ou desmotivadas, satisfeitas ou insatisfeitas. Portanto, muito importante, como diz aqui o Sr. Peter Drucker, o que não se pode medir, não se pode gerir. Portanto, muito importante o trabalho que se tem feito e tem havido imensas ferramentas e é sobre uma nova perspectiva e muito notável, realmente com resultados espetaculares que quero partilhar convosco, este conceito de Employee Experience. Talvez definindo para que seja fácil perceber, portanto, o Employee Experience é a experiência do empregado quando? Desde o momento em que integra uma organização até o momento que se vai embora. Toda essa passagem pela organização vai ditar uma experiência, não é? Muitas das pessoas, antes de entrar numa empresa, não é, já têm uma ideia do que é trabalhar naquela empresa, portanto, já têm uma noção, já têm expectativas, já têm uma construção feita sobre o sítio onde vão. E ao longo da experiência que lá têm, vão acumular então uma nova perspectiva, né? Quando saem
é isso que levam na bagagem, é a vivência que lá tiveram. E é muito importante perceber como é que essa vivência se desenrola, como é que as pessoas se sentem ao longo da sua jornada, nos vários momentos-chave em que contactam com a empresa. Eu já vos vou falar um bocadinho mais à frente quais são estes momentos-chave, para já deixar-vos esta ideia, que realmente no fundo é o conjunto, podemos definir a Employee Experience como um conjunto de sensações que são adquiridas ao longo da jornada que é vivida, não é? Estas sensações vêm do quê? Das percepções que nós tiramos do dia-a-dia, da forma como nós percepcionamos aquilo que está a acontecer e das coisas, dos factos que efetivamente vivemos, das coisas que efetivamente nos acontecem, não é? Portanto, o conjunto daquilo que vivemos e daquilo que sentimos gera então aquilo que são as nossas sensações, e o que nós sabemos é que estas sensações depois têm um impacto profundo, têm consequências profundas nos resultados da própria empresa, né? Porque influenciam, por exemplo, coisas como o tal, este aqui o índice é NPS, isto significa o índice que mede os detratores versus promotores, ou seja, se as pessoas vão falar bem ou vão falar mal da empresa, se as pessoas são satisfeitas ou não estão, se as pessoas pretendem sair da empresa ou estão lá bem. Portanto, isto dá-nos realmente, estes indicadores têm realmente um impacto grande naquilo que depois são os resultados da empresa. Esta metodologia, portanto, a Lookup construiu uma metodologia muito interessante assente nesta Employee Experience. Ela foi beber, portanto, a um estudo muito interessante que foi feito na Universidade de Wharton, na Pensilvânia, que o estudo chamava-se Discovering Wow. E o que é uma experiência wow? É uma experiência espetacular. Eu enquanto cliente, neste caso, ou enquanto cliente interno ou cliente externo, né? Portanto, é a experiência que eu tenho sobre um serviço que me é prestado ou sobre a empresa com que colaboro. Né? Portanto, então, como vos dizia, existe aqui uma correlação brutal, portanto, quase 90% entre aquilo que é o Customer Experience e o Employee Experience. E é fácil entender isto. Por exemplo, se a experiência wow, está aqui uma escala, a gente diz que quando a pontuação, ou seja, após a aplicação de um questionário, a pontuação vai de 0 a 100, dizemos que é uma experiência out, ou seja, uma experiência de dor, né? De 60 a 80 é uma experiência ok, de 80 a 100 é uma experiência wow. O que nós queremos é que as nossas empresas proporcionem experiências wow aos nossos colaboradores, né? Então, como é que se intelectualiza isto, ou o que é que contribui para a experiência wow? Por exemplo, o facto de eu sentir que se calhar, para entender isto é mais fácil colocarmos na pele do consumidor, do cliente, né? O que é que um cliente gosta de sentir ou quer sentir quando vai recorrer a um serviço? Que é bem tratado, né? Que está perante uma empresa que é friendly, que o tratou bem, que foi amável, cortês para com ele, né? Portanto, isso tem um impacto grande na ideia que ele constrói sobre a empresa. Se a empresa, de alguma forma, personalizou o atendimento ou personalizou o contacto com ele, todos os clientes, sem exceção, gostam de sentir especiais. Nós, enquanto clientes, queremos exclusividade. Queremos que nos deem atenção às nossas preocupações, às nossas solicitações. Não é? Ninguém gosta de estar a ser, por exemplo, atendido por alguém, não é? Chegar a outra pessoa e a pessoa que nos está a atender desviar a atenção. Nós queremos exclusividade, nós queremos ser tratados como clientes e como pessoas especiais. Temos que ter confiança, não é? Personal and Brand Trust, temos que confiar não só nas pessoas que compõem aquele coletivo, mas também naquilo que se faz lá dentro, no produto que se vende, no trabalho que se desenvolve. Temos que ter confiança na marca. E, por outro lado, também temos que de alguma forma sentir, ou um cliente gosta de sentir, que a empresa onde trabalha, ou que o serviço que lhe estão a ser prestado, existe agilidade, ou seja, que existe rápida resposta às suas solicitações, às suas necessidades, que a empresa rapidamente consegue resolver um tema ou um problema que ele tem. Portanto, a agilidade, o expediting é também muito importante. Portanto, a amabilidade, a personalização, a confiança e a agilidade são realmente impactantes naquilo que é, então, a experiência que eu tenho na empresa onde trabalho. Okay? Nesta lógica, partilhar então convosco o que é que mais impacto criou, quais são estes tais momentos que vamos analisar ou estudar ao longo da jornada do colaborador, desde que entra até que sai.
Em primeiro lugar, logo no onboarding, portanto, o onboarding é a entrada do colaborador na empresa, e no onboarding vamos perguntar e vamos tentar saber como é que foi o recrutamento, como é que foi o processo, como é que as pessoas perspectivaram e viveram o processo, como é que foi o acolhimento, como é que foi a integração na equipa e as expectativas que a pessoa já trazia na bagagem, aquilo que lhe prometeram, foi cumprido ou não foi? Portanto, de alguma forma, como é que a empresa geriu as suas expectativas e as promessas que foram feitas. Vamos avaliar o dia-a-dia de trabalho, não só na dinâmica do trabalho, na forma como ele se desenrola, mas também o ambiente na equipa. Como é que é o ambiente? As pessoas gostam das suas equipas, não gostam, sentem-se apoiadas, não? Portanto, tudo isto são coisas que exploramos. O dia-a-dia com o chefe, né? Imprescindível, o estilo de liderança, e como vocês sabem, nós temos uma máxima em recursos humanos, nós dizemos que as pessoas não abandonam as organizações, as pessoas abandonam as chefias. As pessoas zangam-se com os chefes e não com as empresas, na maioria das vezes. Portanto, os estilos de liderança têm um impacto profundo na experiência do empregado, no employee experience. Os momentos formais, como é que foram? Como é que foram as formações que foram facilitadas pela empresa e os encontros que a empresa promoveu? E as reuniões de trabalho e de equipa? E os eventos que foram promovidos? Como é que as pessoas sentiram e viveram? Realmente foi impactante? Valeu a pena a empresa estar a investir dinheiro, recursos e tempo em empresas ou eventos que realmente as pessoas não acharam grande graça? Portanto, isto também é tudo muito importante explorar. Os momentos pessoais, aqui outra das matérias interessantíssimas a avaliar. Os momentos pessoais é, no fundo, a empresa, como é que a pessoa viveu ou sentiu que a empresa tratou das suas coisas pessoais, como, por exemplo, o nascimento de um filho seu, ou o seu casamento, ou um óbito que teve, ou uma doença, ou o facto, por exemplo, de ter que tratar de um documento e precisou de tempo para o resolver. Portanto, como é que a empresa se relaciona com a pessoa nos momentos pessoais dela, né? Que importância lhe deu? O acompanhamento profissional, portanto, aqui estamos a falar no apoio que eu senti-me apoiado no dia-a-dia, no meu trabalho, nas tarefas que tenho para desenvolver, o meu crescimento, se estou numa empresa que me promove o meu crescimento ou não, que me desafia ou não a novas tarefas e a novas responsabilidades, e como é que são as minhas rotinas, não é? Ou estou a sentir que estou num trabalho rotineiro. Portanto, outras coisas a explorar. A gestão da mudança é também muito, muito importante e também muito contribui para o Employee Experience. De alguma forma, as mudanças são sempre duras, não é? As pessoas são resistentes à mudança, não é? Aquela brincadeira, quando a gente pergunta a um grupo de pessoas quem é que quer mudar? Aliás, o que é que acham da mudança? Acham que é importante mudar? Sim. Quem é que quer mudar? Ninguém levanta o braço, não é? Nós achamos que é importante a mudança, mas quando nos chega a nós e nos toca à porta, é sempre dolorosa, não é? Portanto, perceber como é que foram estes momentos delicados em que a empresa geriu as mudanças com os seus colaboradores. Como é que foi comunicada a mudança? Se as pessoas foram envolvidas ou não nesse processo de mudança. Então, se a pessoa foi promovida, como é que foi gerida essa nova mudança para essa nova função, não é? E, por fim, temos o momento da desvinculação, não é? Quando a pessoa se foi embora, como é que sentiu que a empresa lidou com a sua saída, não é? Se fosse forçada ou fosse uma saída voluntária, como é que lidou? E mesmo que a pessoa já não esteja na empresa para poder responder ao questionário, como é que nós, colaboradores, perspectivamos a saída dos nossos colegas, né? Quando eles saem, o que é que a gente sente ou como é que a gente sente que a empresa os trata? Portanto, tudo isto são momentos vitais que nós vamos estudar e avaliar para depois então conseguir produzir a tal medição, o total relatório que nos vai mostrar como é que as pessoas estão a viver e a sentir a sua organização. Portanto, nós temos um interface, portanto, depois de aplicar o questionário, portanto, há aqui uma possibilidade de ter acesso a um interface que se chama Xpocket, que é o que vocês estão a ver. Isto parece um bocadinho confuso, assim de repente, mas na verdade vocês temos aqui aquilo que é a experiência agregada, não é? Portanto, o valor final, portanto, a experiência, neste caso, temos aqui 78% na escala UAU. Portanto, esta empresa, aqui este banco, BTT, teve 78% UAU. Depois podemos explorar e segmentar, então, o que é que contribuiu para esta experiência. Portanto, naquelas variáveis que vos falei, se é amigável, personalização, confiança, agilidade.
Que indicadores aqui de negócio mais impactam nos resultados, né? Como é que está a satisfação global das pessoas, o tal ENPS que falei, que é o que mede os detratores versus promotores, o cumprimento de objetivos, a taxa de mudança na empresa, o grau de compromisso com a empresa, enfim. Temos aqui depois dados aqui vários gráficos que podemos depois analisar, onde tem aqui os vários momentos de vitais, portanto, os vários momentos-chave de contacto que nós vamos medir. E depois temos aqui uma coisa muito, muito interessante que diz factos e percepções. Ou seja, este é talvez um dos saltos mais qualitativos desta ferramenta em relação a uma série de outras ferramentas que têm sido usadas de diagnósticos optimizacional. É que realmente há uma diferença grande entre medir o que é que as pessoas vivem e o que é que elas percepcionam. Por exemplo, eu posso perguntar a alguém se, a comunicação foi feita dentro dos prazos estabelecidos, sim ou não. Isto é factual, ou foi ou não foi. Não é? Agora, se eu perguntar a alguém, então, em relação à comunicação, achas que foi honesta, sentiste que foi honesta e transparente? Isto já é uma percepção. Okay? Isto já varia pessoa para pessoa. Portanto, saber distinguir factos de percepções é imprescindível para depois conseguirmos criar estratégias ou para melhorar processos, portanto, para tudo, os factos remetem-nos para os processos, não é? Ou para melhorar percepções. Portanto, é diferente eu introduzir uma melhoria operacional e introduzir uma melhoria, por exemplo, na forma como comunico para aproximar percepções. Estão a ver? Portanto, isto é muito, muito interessante. Outra coisa muito interessante que esta ferramenta nos permite fazer é, por exemplo, fazer várias comparações. Não é? Nós conseguimos comparar, conseguimos fazer depois benchmark, como por exemplo com o país. Portanto, nós depois de preenchermos os nossos questionários e termos os resultados da nossa empresa, conseguimos comparar-nos com outras empresas, conseguimos comparar-nos com outros países, conseguimos comparar-nos com outros setores, conseguimos fazer uma comparação por género, por atividade, por área funcional, por função, por perfil, por momento-chave, até por anos, face ao ano anterior, como é que correu. Portanto, isto permite uma série de comparações, é muito, muito interessante. E dizer-vos que realmente por trás de cada um destes dados, de cada um destes números, não é? A gente consegue transformar isto, na verdade, em alavancas que nos permitem realmente corrigir diferentes situações que observamos, não é? E que as pessoas vivem, e dessa forma criar as tais melhorias e eficiências operacionais. Portanto, a ideia não basta termos números bonitos, estes números têm que servir como alavanca para realmente conseguirmos introduzir e melhorar a experiência do empregado, a employee experience da empresa. Okay? Outra coisa muito interessante que isto permite fazer, como vocês sabem, sempre que nós e todos nós aqui, se calhar, uma vez ou outra, já preenchemos diagnósticos, já fizemos inquéritos, já preenchemos inquéritos. Não é? Muito importante, quando preenchemos inquéritos, o anonimato. Não é? Nós não queremos, de forma alguma, que segmentar pessoas e dizer esta pessoa respondeu isto ou aquilo, porque não queremos que as próprias respostas e a honestidade da pessoa responder seja depois utilizada contra si como uma arma de arremesso, não é? Portanto, de alguma forma, a gente tem que preservar sempre, mas sempre o anonimato das pessoas. Mas o que nós conseguimos construir aqui, e para os marketeers isto é fácil perceber, aquilo que são os arquétipos, ou seja, as personas a quem a gente dirige a nossa ação. Não é? Nós, quando estamos a estabelecer o plano de marketing de um produto, nós definimos as pessoas-alvo, nós segmentamos e definimos que tipo de pessoas é que vão comprar o nosso produto, ou que tipo de pessoas é para quem a gente vai desenhar estratégias. Não é? E o que nós conseguimos fazer com esta ferramenta é realmente, através da análise do agrupamento de dados, conseguimos construir estes arquétipos. Ou seja, nós conseguimos construir tipos de empregados. Okay? Dentro daquela empresa, que tipo de empregados é que tem? Olha, encontrei aqui 4 tipos totalmente diferentes uns dos outros. Ótimo, porque assim podemos direcionar as estratégias e a forma de atuar para cada um desses tipos. Okay? Portanto, conseguimos chegar mais rápido e sermos mais eficientes a resolver os constrangimentos que a empresa possa estar a viver. Okay? Agora, como é que nós fazemos isto e qual é o nosso modus operandi? Portanto, nós preparamos as peças de comunicação, quando as empresas mostram vontade em colaborar connosco, portanto, em implementar o IMEX, portanto, é o nome da ferramenta
que é o índice de medição da experiência do empregado. Quando as empresas tomam a decisão de implementar o IMEX, nós preparamos as peças de comunicação para serem passadas, fornecemos um link personalizado para cada empresa, né? E esse link depois é disseminado pela empresa com os seus colaboradores e em 2 semanas estão a aceder aos dados. Né? Perguntamos aquilo que tinha dito, quando mostrei os vários momentos, até sobre esses momentos que nós vamos fazer perguntas, né? E depois fazendo algumas perguntas de segmentação, que é comum neste tipo de trabalho. A antiguidade, os anos de experiência, a idade, a função, a área, a região do país, enfim. E a nossa recomendação é realmente, geralmente aplicado a um mínimo de 50 colaboradores de empresa para termos uma amostra bastante representativa, de preferência de diferentes funções e de áreas distintas. Nós geralmente temos aqui três formas de fazer, 3 formas de atuar. O IMEX, que é a ferramenta mais básica, dizer-vos que é gratuita. Portanto, ele já foi aplicado, portanto, é o 3º ano consecutivo que é aplicado em Espanha. Portanto, este ano está a ser lançado em Portugal. Temos também esperança que Angola seja um país aderente e que também queira, de alguma forma, utilizar esta ferramenta que é State of the Art nesta matéria. Portanto, ao nível mais básico, temos então uma versão gratuita do IMEX. Portanto, as empresas podem aplicar a ferramenta gratuitamente. Okay? Esta ferramenta gratuita permite ver o quê? Permite ver os índices gerais por momentos-chave, dá-nos valores gerais, mas depois não nos dá mais informação, diz-nos só, ok, nestes vários momentos-chave, estes foram os resultados. Mas já permite, por exemplo, comparar resultados entre empresas. Não é? Portanto, se temos, por exemplo, o setor da banca, temos o VAI, o BFA, o BNI, utilizaram, conseguimos depois fazer uma comparação entre os 3 bancos e medir a experiência. Não é? Na versão, numa versão um bocadinho mais de upgrade, já não gratuita, né? Portanto, damos acesso a este X-Pocket, que foi o que vos mostrei, com aqueles gráficos, portanto, conseguimos então ter acesso a toda a informação detalhada, né? E também fazer benchmarking, lá está, por setor e eventos principais, e na versão personalizada nós vamos um bocadinho mais à frente, e aí sim, aí detalhamos a informação toda, damos acesso ao X-Pocket e de alguma forma fazemos aquilo que é o relatório de Squid, ou seja, apoiamos a empresa a realmente desenhar e implementar estratégias de melhoria. Portanto, damos um passo mais à frente e ajudamos as empresas a implementar. E pronto, e basicamente é assim que funciona o Employee Experience. Nós temos já muitas empresas aderentes. Estas foram algumas que eu partilhei convosco que já implementaram, portanto, Coca-Cola. Hugo, 2 temas muito interessantes, de tal maneira que nós temos tantas perguntas, não vamos com certeza conseguir responder, não vamos conseguir colocar nem 1/5 das perguntas, porque além aqui do nosso live no Zoom, nós também partilhamos nas páginas empresariais do Facebook, em alguns grupos de visualização. Eu se calhar começava já, Hugo, se tu não te importasses. Eu tenho uma excelente notícia, é que a minha apresentação também acabou de acabar, portanto, obrigado a todos. Fantástico. A todos. Pronto, eu estava à espera daquele momento que não parecesse muito mal interromper-te. Não, estava no fim, estava mesmo. Ok, Hugo. Obrigado. Ora bem, nós vamos começar aqui por questões colocadas na nossa sala Zoom. O José Soma, por exemplo, pergunta uma pergunta interessante. Aliás, ele tem 2, eu vou aqui escolher esta. Quanto ao caráter do gestor, esta pergunta é para ti, Hugo, exatamente para ti. Quanto ao caráter do gestor, que enquadramento se faz no Employee Experience? Assim, dou-te um bocadinho mais de tempo. O Heitor tem aqui muitas perguntas para ele, mas assim podes continuar aí no teu ritmo. Portanto, volto a perguntar, quanto ao caráter do gestor, que enquadramento se faz no Employee Experience? Várias são as perguntas que são feitas, portanto, não diria o caráter, portanto, não utilizaria a palavra de caráter, né? Mas competência. Mas acima de tudo, sim, a palavra competência. Né? Portanto, no fundo, o que se explora no Employee Experience é de que forma e que comportamento o gestor adota no seu dia-a-dia. Aliás, melhor ainda, como é que a pessoa vive ou sente a relação com o seu gestor, não é? Que de alguma forma impactua na sua experiência geral. Não é? Portanto, não querendo muito estar a detalhar tecnicamente as perguntas em si, portanto,
aquilo que vamos realmente explorar é de que forma é que a pessoa sente que o seu líder está a agir com ele. Portanto, como é que ela sente essa gestão, não é? Portanto, se sente tratada com respeito e consideração, sente que realmente existe um alinhamento entre o trabalho que se desenvolve e o modelo de gestão aplicado. Portanto, na verdade, é isto. Portanto, é tentar perceber como é que a pessoa se sente em relação, para depois podermos então aplicar medidas corretivas aos gestores. Não é? Perfeito. Ora bem, vamos aqui também já agora, vou deixar só compartilhar aqui a minha tela. Eu tive aqui a colar algumas, copiar e colar algumas das questões. Temos, por exemplo, espera aí. Ora, vamos agora, Heitor, acho que esta é uma questão bastante interessante. O Raul Canga pergunta-te qual a origem do neuromarketing e o seu contributo em instituições públicas, isto é, na vertente do setor público, como é que tu podes fazer esta linkagem com a origem do neuromarketing? Heitor, por favor. Sim, do ponto de vista da sua origem, o neuromarketing surge já há coisa de 2 décadas atrás, através de um professor que é o Al Schmidt, que era professor de marketing na Erasmus University em Roterdão, tanto do ponto de vista histórico, mas ganhou notoriedade a partir do momento em que o Gerald Zaltman, que era um médico e um pesquisador também da Universidade de Harvard, se lembrou de utilizar aparelhos e equipamentos de ressonância magnética para fins de marketing. Okay? Entretanto, Reed Montag, que foi também um investigador, uma pessoa proeminente, fez um estudo que teve repercussões a nível mundial, não sei se já ouviram falar, que é o estudo da Pepsi e da Coca-Cola, onde se conseguiu perceber, utilizando a ressonância magnética funcional, onde se conseguiu perceber que há coisas que interferem na percepção de um produto ou de um serviço e que não é propriamente a realidade. O que é que isto quer dizer? Quer isto dizer que cada um de nós tem uma percepção da realidade e muitas vezes as próprias marcas condicionam o sabor ou o prazer que nós podemos subtrair daquilo que estamos a fazer ou daquilo que estamos a beneficiar. Não sei se me estou a fazer entender. Agora, como é que isto se aplica em termos de instituições públicas? Isto vai depender dos estudos que estiverem ou que pretenderem fazer. Há aqui 2 questões que são fundamentais e é importante também esclarecer. O neuromarketing, obviamente, que implica a aplicação e a utilização de tecnologias e instrumentos de medição num determinado estudo. No entanto, há um conjunto de conhecimento, ou os tais insights, que já foram estudados e que são resultados de vários estudos, e há empresas que já têm metodologias próprias, e a isso eu chamo de neuromarketing aplicado, que se nós pegarmos nestes conhecimentos e aplicarmos na nossa atividade, nós conseguimos fazer a diferença do ponto de vista, por exemplo, da neurocomunicação, do neurocoaching, da neuroliderança. Porquê? Porque são conhecimentos da forma de funcionamento do cérebro, são conhecimentos que têm que ver, no fundo, com as heurísticas e com os vieses cognitivos que condicionam o comportamento humano. Ou seja, eu estou a lembrar-me de um estudo que foi feito, não sei se foi na Holanda ou num outro país, em que se fez uma pergunta ao consumidor final, neste caso ao público, onde o objetivo era que as pessoas doassem os seus órgãos depois de falecerem. E a questão é que nesse estudo chegou-se à conclusão que a ordem da colocação da pergunta, ou seja, a forma como nós pedimos que as pessoas respondam, tem uma influência brutal. Porquê? Porque o ser humano não quer fazer o esforço. Isto implica, por exemplo, imaginem que vocês fazem uma pergunta
do estilo, se você falecer hoje, quer que os seus órgãos sejam utilizados para benefício da medicina, se quiser, coloque aqui um sim. Se formos fazer um estudo destes, e reparem que isto é uma aplicação prática de um estudo de mercado, vocês vão receber respostas muito baixas. Porquê? Porque estão a obrigar a que o consumidor assuma um posicionamento e que diga que sim. Mas se vocês fizerem o contrário e disserem, ok, a medicina precisa do apoio de todos os consumidores e gostava, aquelas pessoas que não querem que após falecerem, que os seus órgãos sejam utilizados para fins médicos, etc., digam que não. De novo, o que é que acontece? Aumenta-se o número das pessoas que anuíram à questão, ou seja, que estão de acordo ou que acabaram por vir a doar os seus órgãos, apenas pela ordem ou colocação da questão. Portanto, e quem fala sobre um aspecto caricato como este, não será caricato, mas um aspecto simples deste exemplo, imagina o que é que pode fazer quando se trata de utilizar determinados conhecimentos que têm implicações diretas com a vida de todos os seus colaboradores, das suas equipas, por aí fora. Daí que seja muito importante conhecer estes insights da neurociência aplicada ou do neuromarketing aplicado e ver de que forma é que, utilizando uma metodologia prática no dia a dia, nós vamos conseguir ter resultados muito mais assertivos e muito mais eficazes, seja porque utilizamos uma tecnologia ou uma ferramenta como o PDA Assessment, seja porque utilizamos um feedback 360, seja porque utilizamos o MyPDA Coaching, ou seja, tudo isto, desde que seja utilizado em complemento com outras ferramentas, isto vai nos dar a capacidade de alcançar objetivos de uma forma brutal. Obrigado, Heitor. Eu agora passaria para o Hugo. O Mateus GF pergunta, Hugo, como aplicar a metodologia Lookup numa empresa que não tem cultura de mudança? E atenção que isto é algo que em muitas organizações em Angola se passa, não existe muitas vezes esta preparação para... As empresas das organizações não estão preparadas para a mudança e para implementar gestão de mudança. Portanto, eu repito, como aplicar a metodologia Lookup numa empresa que não tenha cultura de mudança? Hugo, por favor. É uma pergunta interessantíssima e pertinente, não é? Como estimular a mudança. Acima de tudo, eu diria que mais tarde ou mais cedo o próprio mercado acaba por se encarregar e por empurrar as instituições que queiram manter-se à tona, que queiram realmente sobreviver face às suas concorrências, que realmente consigam criar elementos diferenciadores para conseguirem subsistir. Portanto, a mudança, apesar da resistência que existe, ela é necessária, porque lá está, o mundo é VUCA, o mundo é volátil e tudo muda, não é? Portanto, estimular a mudança e acho que aqui pela metodologia Lookup, o mais interessante de estimular a mudança era realmente as pessoas avaliarem-se e questionarem-se, olharem para dentro da sua organização e perceberem, ou terem a curiosidade pelo menos de perceber que experiência é que estão a proporcionar às pessoas, como é que essa experiência impacta nos resultados e na qualidade do serviço que prestam e de alguma forma o que é que podem fazer ou o que poderá estar ao alcance delas para que isso melhore ou para que realmente as empresas possam conseguir continuar a ombrear com as restantes, não é? Às vezes, por exemplo, temos áreas em que, imagina que os produtos que vendemos ou o serviço que prestamos, não é? Às vezes é muito semelhante. Vejam, por exemplo, o caso da banca, não é? Às vezes um banco adquire uma máquina espetacular que imprime cartões dos clientes personalizados, não é? Amanhã já outra empresa fez o mesmo, né? já adquiriu uma máquina igual, já outro banco também o consegue fazer. Um banco oferece produtos de crédito fabulosos, com taxas fantásticas, e amanhã já o outro faz também. Portanto, às vezes é difícil sustentar vantagens competitivas neste mundo VUCA, não é? Porque aquilo que uns têm, os outros já têm, não é? Aquilo que realmente vai diferenciar ou faz a diferença
realmente a forma como as pessoas como as pessoas se desenvolvem na organização, a forma como as pessoas cooperam, a forma como as pessoas interagem, e é desse alinhamento que nasce efetivamente a qualidade de serviço. Portanto, as empresas resistentes à mudança convido-as a experimentarem e a fazerem uma análise, de olharem para dentro das suas empresas para então tentarem encontrar novos caminhos e novos rumos. Obrigado, Hugo. Temos aqui uma pergunta num dos grupos de visualização da Joana Esteves. Para o Heitor, como pode de forma efetiva o neuromarketing influenciar os nossos clientes a decidir comprar um produto ou contratar algum tipo de serviço? Heitor, por favor. Queres que eu repita? Sim, já agora repete lá. Como pode de forma efetiva o neuromarketing influenciar os nossos clientes a decidir comprar um produto ou contratar algum tipo de serviço? É assim, eu julgo que o fundamental aqui é a formação. Daí que mesmo este webinar, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a levantar algumas leves, no fundo as pessoas vão ficar a conhecer um pouco melhor o que é isto do neuromarketing e como é que o neuromarketing pode ajudar as empresas a comunicar melhor. E é fundamental que as pessoas tenham esta autoconsciência de que, conhecendo como o cérebro toma as suas decisões de compra, conhecendo os estudos que vão sendo apresentados, conhecendo algumas empresas que trabalham nesta área e que dão formação nesta área, muito provavelmente haverá aqui uma ajuda bastante interessante para que as organizações consigam utilizar estes conhecimentos no seu dia a dia. É fundamental que se utilize este conhecimento, mas através de uma metodologia que seja comprovada e que realmente saibamos exatamente onde é que se pretende chegar. Eu aqui a única sugestão que posso dizer é que é começar pelo início, e o início é precisamente a formação. Só depois termos alguma formação e percebermos exatamente como é que isto pode interferir no dia a dia da nossa organização, é que nós começamos a perceber como é que as coisas poderão funcionar no futuro. Agora, aqueles estímulos que eu mencionei, nomeadamente o estímulo visual, o estímulo emocional, o criarmos relacionamento onde seja possível criar conexão emocional com o nosso próprio cliente, isto já são algumas dessas ideias. Há muitas outras ideias, desde a utilização de aromas em espaços comerciais, por exemplo. Há espaços comerciais que utilizam o aroma de baunilha para criar, ou seja, para quase que viciar o cérebro das mulheres grávidas para adquirirem um determinado bem, por exemplo. Há outras coisas que nos restaurantes, por exemplo, naqueles restaurantes de fast food em que o objetivo é que as pessoas comam e que saiam rapidamente, o que é que se coloca? Coloca-se música com um ritmo muito elevado. Porquê? Porque nós temos uma coisa que se chama a homeostasia, que é a qualidade do organismo se manter num perfeito equilíbrio. Então, se eu estou a ouvir música, se a música é muito ritmada, imediatamente, quando eu estou a comer, o meu ritmo vai tentar acompanhar a música. Então eu acabo por comer rapidamente, sair daquele espaço e aquele espaço comercial acaba por vender mais. Ou seja, são pequenos exemplos que, obviamente, que numa ação de formação e havendo um outro tempo para podermos explanar todas essas ideias e conhecer inclusivamente o próprio cliente, porque isto depois também passa por uma ação de consultoria, onde nós ficamos a conhecer exatamente como é que funciona o cliente e como é que nós podemos desenhar uma neuroestratégia para aquele cliente, que depois passa por uma ação de formação de neuromarketing aplicado, pode passar por uma ação de formação de neurocomunicação, neurocoaching ou neuroliderança, ou seja, são pequenos passos que ao serem dados vai dar novas ideias aos clientes e eles próprios vão começar a interessar-se e vão começar a perceber o potencial destas ferramentas todas e como é que isto pode interferir no dia a dia. Obrigado, Heitor. Deixa-me só acrescentar aqui uma questão que eu achei interessante vocês estarem a falar sobre o estimular a mudança, para também partilhar convosco de que nós, enquanto seres humanos, não gostamos de mudança. Ou seja, ninguém quer mudar. Porquê? Porque o nosso cérebro gosta de coisas conhecidas. Tudo o que é desconhecido leva-nos
a situações de dissonância, ou seja, não queremos sair da nossa zona de conforto, e é por isso que é fundamental esta autoconsciência. Por isso é que eu, em todas as ações de formação, proponho imediatamente a utilização do PDA Assessment, porque as organizações têm que conhecer uma ferramenta que permite todo este potencial, e que depois pode evoluir para um estudo de cultura organizacional, para ações de coaching com os líderes dessas organizações, para uma política, no fundo, de feedback a nível 360, que é, no fundo, as múltiplas fontes que podem ajudar as organizações a darem este passo no sentido do desenvolvimento contínuo. Ou seja, tudo isto é tão rico e tão interessante que só após uma conversa com os responsáveis é que nós podemos ver então por onde caminhar e como apresentar algo personalizado a essa organização. Obrigado, Heitor. Isto já se está a estender muito e ainda temos aqui... Eu deixava só uma última questão ao Hugo. A Filipa Nedala pergunta: dependendo do nível de engajamento no trabalho, cultura da empresa e clima organizacional, os colaboradores podem ter experiências positivas ou negativas. De que forma os relatórios de Employee Experience podem medir essas sensações, Hugo? A metodologia para medir essas sensações, portanto, como tinha partilhado, portanto, é um questionário, são feitas sob forma de questionário, onde se fazem uma série de perguntas que de alguma forma tentam, lá está, extrair aquilo que são factos, ou extrair aquilo que são percepções do próprio colaborador, que depois são agregados e que nos dão então os indicadores de como é que essa experiência se está a desenvolver, não é? E dependendo da experiência que a pessoa sente, tomam-se então ações estratégicas para mitigar, resolver, eliminar qualquer tipo de constrangimento e criar realmente as tais melhorias na eficiência operacional, não é? Portanto, é isto, a metodologia é esta, é perguntando. Só perguntando às pessoas é que nós conseguimos perceber e saber como atuar, não é? Portanto, é isto, basicamente. Não estamos a ouvir, Carlos. Espera, já me estão a ouvir, não é? Obrigado, Hugo. Eu gostaria só de deixar agora uma última questão, que a Emília deixou, até foi uma das primeiras pessoas a deixar esta questão. Vai ficar para os dois, como algo que não é exatamente direcionado especificamente para o neuromarketing e para o Employee Experience, mas que eu considero que é uma questão importante. Quando a gestão de topo não está alinhada com este combate dos recursos humanos, do capital humano, existe solução para estas organizações e gestores? E nesta fase de cortes forçados, como convencer que a aposta no desenvolvimento das pessoas deve continuar? Eu passaria a primeira palavra ao Heitor. Heitor. Eu julgo que esta questão é muito interessante e leva-nos a fazer algo que eu considero que é crítico, que é o chegar à fala com os responsáveis de topo para conseguir, através de uma pequena reunião, conseguir fazer com que a pessoa entenda realmente que com os recursos que a organização não tem, mas que pode canalizar para esta área, quais são os dividendos que ela vai obter se, entretanto, optar por uma determinada solução. Porque é tudo uma questão de percepção. O nosso maior negócio não é o nosso produto, não é o nosso serviço. O nosso maior negócio é trabalharmos na questão da percepção. E se nós conseguirmos trabalhar a questão de percepção com os líderes, garantidamente nós conseguimos desenvolver um trabalho e é fundamental este engajamento e este alinhamento estratégico entre as lideranças e todas as equipas aí para baixo. Agora, se o líder não estiver envolvido, se o líder não tiver esta percepção e não compreender o valor e não alcançar realmente o que é que isto pode transformar a sua organização, dificilmente haverá este compromisso, porque eu julgo que as organizações acabam por ser sempre uma réplica das lideranças. E muitas vezes o que é que nós verificamos é que há organizações, inclusivamente, em que os líderes se escondem, como se já não necessitassem sequer de fazer qualquer tipo de formação,
quando a neurociência vem nos dizer que é precisamente através da humildade, através de determinados traços e características da personalidade que nós conseguimos conquistar os corações dos nossos liderados. Daí que aquilo que à primeira vista pode parecer algo negativo, se o líder entender como funciona o cérebro humano e como é que funciona a nossa mente, garantidamente ele irá ser capaz de tomar as melhores decisões. Obrigado, Heitor. Hugo, queres acrescentar alguma coisa em relação a esta tão interessante questão da Emília? O meu raciocínio vai muito na linha do que o Heitor referiu, não é? Nada do que é humano nos é estranho. De alguma forma, os líderes também não são pessoas, são pessoas iguais a nós, não são super pessoas, não é? Portanto, têm uma função diferente, uma responsabilidade diferente. Portanto, quando nós vemos um caminho, cabe-nos a nós também conseguir inspirar as pessoas e inspirar os outros ao nosso caminho. E essa inspiração não é responsabilidade única e exclusiva do líder, não é só o líder que tem que conduzir, o líder também tem que saber ser conduzido pela sua equipa, não é? Portanto, quando nós não conseguimos fazer chegar as nossas mensagens lá acima, nós temos que conseguir encontrar uma nova forma de comunicar e de as fazer chegar. E se há uma coisa que de alguma forma desarma argumentos e desarma ideias fixas, são números. Contra factos não há argumentos, e os números são realmente a melhor forma de nós conseguirmos dissuadir e conseguirmos convencer e persuadir as pessoas a adotar determinados caminhos. Portanto, factualizar e realmente medir a experiência do empregado, conseguimos factualizar aquilo que estamos a observar em números, é sem dúvida uma ferramenta importantíssima para também fazermos passar essa mensagem às nossas direções, às nossas administrações, da importância que tem realmente nós apostarmos nas pessoas e apostarmos no desenvolvimento das pessoas, mesmo em tempos difíceis, não é? Porque realmente, se nós não apostarmos no desenvolvimento delas, nós vamos ficar com elas não desenvolvidas e isso não nos vai ajudar no negócio, isso vai ter impacto no negócio. Portanto, desenvolvimento não pode parar, nunca, porque o mundo não para, porque o mundo é VUCA e também não tem espaço para parar. Excelente. Hugo, muito obrigado. Heitor, muito obrigado. Acho que foi mais uma sessão excelente. Eu gostaria de deixar uma palavra final para todos, dizer, por exemplo, o caso do Heitor, ele várias vezes frisou a questão do PDA, que para nós também é muito importante. Nós temos regularmente sessões, as PDA Talks. As organizações que estiverem interessadas em perceber melhor como funcionam todas as ferramentas PDA e tudo aquilo que pode trazer positivo, podem depois marcar diretamente connosco. Nesta fase dizer que acho que nesta sessão, ao juntarmos a mente com o coração e principalmente nesta fase, foi uma ideia muito interessante. Eu espero que todos tenham gostado. Acima de tudo, e concordo bastante com aquilo que o Hugo acabou de dizer, não compete apenas aos líderes, mas também a todos, aos colaboradores, perceberem que estamos numa sociedade em total mudança, que exige agilismo da parte de todos, que existe flexibilidade da parte de todos, que exige proatividade da parte de todos, muito coração, muita entrega, porque os tempos não são fáceis, mas com positivismo, com boas energias, tudo pode ficar ainda melhor. E é nesse sentido que eu me despeço de todos vocês. Muito obrigado pela vossa participação. Um grande abraço a todos. Bem-haja, muita saúde e muita felicidade, amigos. Boa noite. Bem-haja a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado.